É quase um mantra, desde fevereiro desse ano, falar de reforma da Previdência. Prometo que vai chegar um momento que nós não vamos mais falar disso. Mas tem de falar por quê? Porque ontem, finalmente, começou a discussão no plenário, né, os debates e tal, sobre a reforma da Previdência. Era mais ou menos esperado, quem é contra, quem é a favor. O desafio para o governo é conseguir obter 308 votos, que é o mínimo, né, necessário 3/5 para aprovar uma proposta de emenda constitucional, de acordo com a Constituição brasileira, é o mínimo exigido. Sendo assim, é provável, pelo andar da carruagem, pelo que nós sabemos até o momento, que o governo deve obter, estima-se, uma margem de 20 a 25 votos acima do mínimo exigido pela Constituição, que é de 308 votos. Sendo assim, a estimativa é em torno de 330 a 340 votos. Vai depender muito do quórum da sessão. São 513 deputados, raramente estão presentes os 513, mas se estiver presente entre 490 a 500 deputados, a estimativa é que será aprovada em primeira votação a reforma da Previdência. Aí tem de votar os destaques e depois em segunda votação. É provável que isso se estenda até sábado, né? É provável que se estenda até sábado, vai depender muito da condução e do andamento das sessões, né? Que são conduzidas pelo presidente da Câmara, deputado Rodrigo Maia. Pelo que se viu ontem, assistiu uma parte da sessão, o cenário é que vai ser aprovada, houve muita tensão, mas o Rodrigo Maia é hábil no trato do regimento e da condução da sessão e conseguiu dar o andamento necessário. E algumas modificações de última hora foram feitas, inclusive sobre idade mínima das mulheres, contribuição, etc. Então, o cenário é de aprovação da reforma da Previdência. Entenda-se, como eu sempre ressaltei aqui, que é a aprovação da proposta oriunda, modificada e quase que oriunda, né, da Câmara dos Deputados. Né, especialmente da comissão especial, presidida pelo deputado Marcelo Ramos, e que teve como relator o deputado Samuel Moreira. Ou seja, não é a proposta que veio do Ministério da Economia, que era uma proposta socialmente danosa, que só olhava para os números. Né? A questão social jogava para um plano secundário. A Câmara fez muito bem, alterou profundamente e conseguiu construir uma proposta que vai obter, tudo indica, o quórum mínimo constitucional com uma margem, volto a dizer, em torno de 25 a 30 votos, além do teto constitucional exigido. Portanto, é isso que deve ocorrer. O Bolsonaro atrapalhou desde a semana passada, o presidente da República, querendo alterar a questão dos profissionais da segurança, que deveria ter sido alterado lá atrás, se fosse desejo do governo, no momento que o Ministério da Economia encaminhou a PEC para a Câmara dos Deputados. Porém, o presidente da República desconhecia o teor da PEC. Né? Sabia que era uma PEC sobre reforma da Previdência, mas não conhecia seus detalhes. Deveria ao menos conhecê-los, alguns detalhes, né? Para não, já que considera que a proposta mais importante do governo, não é possível que o presidente a desconheça, mas infelizmente essa é a triste realidade, tanto que ele pressionou para alterar o relatório do deputado Samuel Moreira, não conseguiu, o relatório foi aprovado na comissão especial e agora estava tentando fazer as alterações no plenário e tal. Isso também não deve ocorrer, porque se abrir, segundo os analistas, caso você abra a exceção para uma carreira A, a carreira B também vai querer, a carreira C, a carreira D e assim por diante. Né? A questão toda é que esses pontos, sim, especialmente sobre os profissionais da segurança, era para ser discutido lá atrás, no momento que o governo encaminhou no final de fevereiro a PEC para o Congresso Nacional. E, volto a dizer, o presidente não prestou atenção, por incrível que pareça, no projeto, né, na proposta de emenda constitucional. Questão que fica, portanto, em relação à reforma da Previdência, que vai ter depois a segunda votação, tudo indica, então, antes do dia 18 de julho, antes do recesso legislativo, deve ser aprovada na segunda votação, né, com 2 votações na Câmara dos Deputados e encaminhado para o Senado Federal. E aí, quando ele reabre, em agosto, tudo indica a estimativa que por volta da metade de setembro esse processo tenha terminado. E aí veremos o que vai acontecer no Brasil. É importante lembrar que quando tem essas PECs, há sempre uma estimativa
de uma profunda mudança no país. Lembre-se da reforma trabalhista do governo anterior, Michel Temer. O que aconteceu? Nada. Nada. Ao contrário, caímos na estagnação econômica. Não aconteceu nada. A ideia era que a reforma trabalhista ia catapultar um desenvolvimento econômico fantástico. Não ocorreu nada. Agora é a mesma conversa. A reforma da Previdência vai catapultar o crescimento econômico. Que as duas eram necessárias? Eram necessárias. A questão, muitos podem discordar do conjunto dessas reformas, mas que eram necessárias. Mas a questão que fica, por que não a reforma trabalhista não catapultou o crescimento econômico? A mesma coisa se aplica à reforma da Previdência, porque é necessário ter uma visão macro, um grande projeto para o país, mas um conjunto de medidas que façam com que nós saiamos, né, dessa terrível situação de depressão econômica. E aí essa estagnação que o país vive, é necessário sair dessa estagnação. Como é que vai sair? Precisa ter projeto. Aí vai ser a grande questão. O governo, finalmente, vamos ver se isso vai ser em setembro, né, vai ter de apresentar o que pretende para o país, porque até o momento o governo não apresentou, além da reforma da Previdência, um conjunto de propostas que façam com que a economia saia dessa situação tenebrosa de estagnação econômica que o país vive. Então, não basta só a reforma, é necessário precisa agora ter qualidade de gestão e projeto para o país. Esse é o grande desafio. Então vamos ver agora, que a prática é o critério da verdade, ver se o ministro da Economia realmente é tudo o que dizem que ele é. O desafio está colocado agora. Ele queria a reforma da Previdência, vai recebê-la. Não com 1,2 trilhão, mas com uma economia considerável, de quase 1 trilhão, muito próximo a isso. Então agora ele tem o que ele queria. Então vamos ver se agora finalmente ele entra em campo e se ele vence o jogo. Não há mais desculpas para qualquer coisa. Então ele está aí. Vamos ver o que eles falam em reforma de Estado, que reforma é essa, pacto federativo. Vamos ver o que significa alterar o pacto, fazer um novo pacto federativo. O que é isso? Eu quero ver concretamente, né? Falar da reforma tributária. A reforma tributária, vale lembrar, do governo até hoje não foi encaminhada. A reforma que está sendo discutida na Câmara dos Deputados é a iniciativa da Câmara dos Deputados. Tem o economista Bernardo Apine, que desenhou esse projeto, porque até hoje a reforma do governo, a reforma tributária, não foi caminhada e pelo jeito nunca será. Então vamos aguardar, porque a pergunta que fica sobre a questão da reforma da Previdência é o dia seguinte. E aí? O que o governo vai fazer após a aprovação da reforma da Previdência? Vamos aguardar, esse é o grande desafio colocado.